Olá, boa noite. Estamos ao vivo mais uma vez para mais uma live aqui no Psi Bruno Barcelos, sempre com o convidado. E é sempre para mim um prazer poder receber pessoas de várias áreas para trocar conhecimento, para aprender junto. E o tema de hoje é como desenvolver uma boa oratória, né? Em que eu tenho o prazer de ter como convidado o Thiago Rosa, que é fonoaudiólogo e vai se apresentar para a gente agorinha. Deixa eu só chamar ele aqui para entrar na nossa live. E ele vai entrar em 3, 2, 1. Aguardando. E aí, Bruno, vê se está bem aqui, porque eu Ok, estou te vendo burramente. bem. Tá me Podemos vendo virar a bem? câmera. Pronto. Aí. Isso, porque eu vou ter que deixar na horizontal que eu esqueci de carregar o raio do telefone, atendendo um atrás do outro. Então, vou deixar aqui na horizontal por isso, para ficar carregando e não cair a live. Tudo bem? Ok, vai ser uma live diferente, porque ainda não tinha feito live assim. Então, para eu ler as perguntas, eu vou ter que virar a cabeça de vez em quando. Vai ter que ficar meio que Mas tudo girado. certo. Eu só te prejudiquei, mas tudo bem, não tem problema não, a gente se Não, é vira. ótimo. Primeiro, eu queria te agradecer por aceitar participar. Obrigado mesmo por disponibilizar seu tempo, que eu sei que você está super corrido aí, para dividir um pouco do seu conhecimento e da sua experiência com a gente aqui no canal. E eu que agradeço, né? Porque apesar de ser professor de oratória, universitário, adorar falar, isso está sendo um desafio absurdo também para mim. Você pode me colocar para falar com 100 mil pessoas, não tem problema nenhum. Você me conhece muito bem, mas realmente eu sou uma pessoa muito metódica, eu me cobro demais. E quando a gente se vê em vídeo, né, eu fico vendo as imperfeições que todo mundo tem. Então eu me cobro muito, mas está sendo muito rico para mim, está sendo muito bom esse momento também. Que bom. E é bom essa experiência, né? Eu aqui tenho chamado pessoas de várias áreas exatamente para ter essa troca, porque eu acho que tem muito conhecimento que é de outros domínios e que a gente pode sempre aprender junto. Então eu queria começar já com uma pergunta que deve ser importante aí para a galera que está assistindo e que vai assistir depois, porque vai para o YouTube. O que você identifica como o que mais dificulta para alguém que vai fazer uma apresentação ou uma primeira apresentação, né? Imagino que timidez, mas nesse processo de se colocar, de imagem, de interagir com as pessoas, teria alguma coisa que você identifica como principal? Não, sempre tem, mas o principal sempre é o medo do julgamento. As pessoas, elas morrem de medo de serem julgadas. Então, a partir do momento que você se expõe e, de certo modo, você é o porta-voz daquele conteúdo, você acaba sendo um grande protagonista. Mesmo que o orador tem que entender que não é só ele o protagonista e a plateia também. E existem técnicas para isso. Mas você é o que é o centro das atenções. É você realmente que vai dividir aquele conteúdo. Então a pessoa tem esse medo do erro, sempre quer a perfeição. E os seres humanos não são perfeitos. Mas também, Bruno, sabe qual é o problema? Não é só a questão do termo do julgar, não. Porque você pode nem falar e eu posso te julgar, não é? Eu estou numa Uhum. sala de espera, no médico, você pode entrar e eu posso fazer alguns julgamentos a seu respeito. Pela sua vestimenta, pela sua aparência. O grande problema, de fato, é que o indivíduo sempre quer ser aceito. Isso é inerente do ser humano. Então, a partir do Uhum. momento que eu estou lá em cima, vendo aquilo de camarote, e tem um mexendo no celular, tem outro dormindo, alguém saindo, alguém conversando, você se sente mal. Porque você quer o quê? A aceitação. Mas às vezes aquilo ali está acontecendo, não é porque a pessoa não gostou de você, está te julgando, porque ela pode ter algum problema, ou ela está cansado, ou realmente o assunto a priori não a interessou, e você precisa conquistar aquela plateia. Assim como a gente conquista um par, conquista um amigo, consegue um emprego. Então a Uhum. pessoa ela quer o imediatismo. E não é bem assim. Mas claro que existem várias técnicas para você já chegar chutando a porta e ser uma pessoa atraente. Gostei da Existem parte de chutar a vários porta. capitais para A isso. Hã? porta. Achei legal. Achei legal Não chutar é? a porta. Achei É. interessante. Chegar chegando, né? O famoso chegar chegando. É, e como é que você. Aí é uma pergunta mais pessoal. Como é que você foi parar nesse caminho, né? Assim, fala um pouco da sua formação, da sua história. Como é que você desenvolveu essa expertise de ser um professor aí de oratório e tal, que é super importante e Ótimo. reconhecido. Olha, se a gente for ficar nesse assunto, talvez vai precisar de uma outra live, mas eu vou tentar encurtar. Porque você sabe, você namora minha prima, então eu sou de uma família onde a gente sempre estudou demais, e a gente percebeu que para conseguir ser alguém era necessário estudar bastante.
Então, imagina, o caçula, um irmão que fez IME, um irmão que fez o FRJ, um irmão que fez o ERJ. Não existia a possibilidade de ou para mim. Eu tinha que ser tão bom quanto eles. Então, fiz engenharia, fiz farmácia, fiz química. Eu fiquei pulando em várias universidades. Eu brinco que eu fiquei por um tempo com a profissão de fazedor de vestibular. Você quer saber um pouquinho sobre universidades públicas? É só me perguntar. Fui da UERJ, fui da Rural, fui da UFRJ, é só me perguntar. E aí, teve um momento que eu, nessa brincadeira que eu não me encontrava, eu falei, gente, o que eu vou fazer agora? Vou ser deserdado. E aí eu tenho um irmão, que ele fez educação física, ele amou, mas hoje ele trabalha na Receita Federal. Então ele chegou para mim e falou assim, Thiago, faz como eu. Faz algum curso, pega o diploma e estuda para concurso público. Eu falei, ok. Então fui com esse objetivo. Então eu comecei a ver algumas profissões que não fossem tão difíceis de passar, alguns cursos que não eram tão difíceis de passar, porque nessa brincadeira eu já tinha perdido 4 anos da minha vida. Então eu comecei a buscar algo que não era difícil. Foi quando eu passei para farmácia e fonoaudiologia, mais um segundo semestre e outro no primeiro. E a fonoaudiologia na UFRJ foi o primeiro. Então eu fui me matriculei para ver qual era. E porque também não era integral. Eu falei, qualquer coisa, se meu pai me encher, eu trabalho alguma coisa e trabalho no tempo da tarde, que era as aulas eram à tarde. Mas aí, Bruno, eu passei a amar. Porque eu me encontrei, porque eu percebi que eu tinha nascido não para trabalhar para pessoas, e sim com pessoas. Uhum. E, por ser uma profissão que trabalha especificamente a comunicação humana, as problemáticas, as patologias e até o aprimoramento e aperfeiçoamento, eu passei a amar. Porque existem essas ferramentas aí de perfis comportamentais. Claro que eu sempre fui um influenciador, um comunicador. Eu sempre gostei de me comunicar. Mas, ao mesmo tempo, só de eu ter nascido com esse dom, não faz eu ser um supra-sumo nisso. Uhum. Quem aqui não tem aquele tio que todo Natal faz a brincadeirinha do pavê, brinca com todo mundo, se passar o microfone é o primeiro a pegar? Eu era meio assim. Então eu comecei a perceber que não adianta só ter o dom. É necessário você construir um talento com esse dom. Tem uma diferença entre dom e uma diferença entre talento. Uhum. Dom é uma habilidade que você nasce. Habilidade para determinadas coisas. E o talento é uma habilidade que você pode construir. Então, a partir do momento que eu nasci com esse dom, eu preciso de outros 2 pilares. Quais são? O segundo, que é a técnica e o conhecimento desse dom que eu tenho. E a partir do momento que eu conheço toda a métrica, o conhecimento, as técnicas, eu coloco isso em prática, que é o terceiro pilar, e eu viro supra-sumo. Então, eu sou um útil agradável. Eu nasci com esse dom, eu amo estudar, e eu coloquei todo esse estudo em prática. Então, depois da minha formação como fonoaudiólogo lá no FRJ, eu fiz uma especialização em promoção da saúde na Fiocruz, fiz um mestrado em pesquisa clínica na Fiocruz e estou fazendo meu doutorado em ensino em biociência e saúde. E já estou pensando no meu pós-doc. Porque eu gosto muito, eu adoro trabalhar com a comunicação e conseguir ver o quanto a comunicação influencia, sim, na nossa qualidade de vida. Uhum. Não é verdade? Se a gente Em todas as relações. Em todas as relações. Se a gente vir a pensar que a OMS coloca saúde, qual é o conceito de saúde? É o completo bem-estar físico, mental e social. E está querendo até incluir o espiritual agora. E quando a gente fala do quê? Dessa saúde social, o que está correlacionado? A comunicação, que é o maior vínculo social. É através da conversa, do diálogo. Uhum. Então tem muita coisa assim. Não é só para tratar gago, não é só para tratar banho, tratar cantor. Tem muita coisa que a gente pode trabalhar com o fonoaudiólogo, em especial essa eficácia comunicacional. E você começou falando até para você, que você fala para 1000 pessoas e tudo bem, mas que essa coisa do vídeo é uma coisa meio... Como é que faz para contornar essa timidez, como você está fazendo agora, e encarar, né? Porque aqui eu recebo algumas pessoas que realmente nunca fizeram lives ou fizeram poucas e tem essa timidez e tal. E eu noto que você tá de boa aí, tá tranquilo. Como é que você faz? Tem alguma técnica? Mas tô de boa. Tem uns comentários aqui vindo também. Deixa eu tentar ler agora de lado aqui. Tá mais difícil. A maioria te parabenizando. Isabel, aluna, Luiz, aluno. Quero mandar um beijão e abraço, Túlio.
Uma galera que é sua fã aí. Que bom, que bom. Então vamos lá. Como que a gente quebra isso? Eu gosto muito de estudar também os filósofos, porque eles, em poucas palavras, eles dizem tudo que a gente quer saber. E tem uma frase de Aristóteles que eu gosto muito. Somos aquilo que fazemos repetidas vezes. A excelência, Bruno, não é um ato, e sim um hábito. Então, a primeira coisa que você precisa começar a quebrar são esses medos e encarar o medo. Do outro lado do medo que está a felicidade e está os seus ganhos. E se você tem medo daquilo, é porque você tem vontade de encarar. Por quê? Se é algo que você nem percebe, você não vai ter medo. Você não liga. Então, a partir do momento que você tem medo, você precisa daquilo e precisa superar. Então, por mais que eu não goste, eu tento fazer. E vou fazer 1, 2, 3, 50 mil vezes para eu poder o quê? Começar a construir um hábito. Hoje, Bruno, se você acorda, toma o seu banho, escova o dente, você nem se pergunta por que está fazendo isso. Mas será que quando você era moleque você gostava? Claro que não. Ninguém. Ainda mais se você estivesse brincando na rua, sua mãe, deita lá, vê escovar o dente. A gente nunca gosta. Mas hoje a gente não se pergunta porque construiu um hábito. Então é necessário. E isso a própria neurociência explica, pela neuroplasticidade. Então existem áreas da sua cabeça que são relacionadas à linguagem. E ela só vai ser estimulada se você colocá-la para jogo. Se você sempre se esconder, se esconder, se esconder, toda vez que você precisar encarar, vai vir o medo. Lá as glândulas suprarrenais vão produzir adrenalina. E quando produzir, o que seu corpo vai querer fazer? Fugir. É uma forma realmente de você se proteger. Se tiver um leão aqui, eu vou ter medo, o quê? O meu organismo vai me preparar para eu comer. Então, para você começar a amenizar esses medos, não produzir adrenalina, consequentemente não vir os sintomas do medo, é encarar e praticar. Porque a partir do momento que você vai uma vez para um palco, fala, opa, tremeu, pólvora verde, tudo errado, vai a segunda, a terceira, o que acontece? A neuroplasticidade, o seu cérebro já vai reconhecer que você conhece aquela zona, aquele ambiente, aquela situação. E aos poucos você vai se acostumando. E você, de fato, vai criando o quê? Técnicas, hábitos para conseguir superar esse medo. Então, claro que não é confortante. Agora, isso é tudo muito novo. Pós-pandemia, com certeza, muitas pessoas vão aderir a esse tipo de reunião, ter menos gasto, essa exposição. Então, estou dando muita aula pela PUC, pelo clube, através disso, e eu preciso me acostumar. E a gente precisa falar. Sócrates já dizia, fale para que eu te veja. Se você não falar, você não é visto. E o mundo quer que você não seja visto. Tem menos um para competir. Sim. Não é verdade? Então é burrice você se esconder. Não adianta também você só ir e não falar. Você não tem acreditado? Quem não é visto não é lembrado. Você precisa falar para poder ser lembrado. Que nem todo mundo é o Brad Pitt, né? Que chega no lugar e todo mundo vai ver e vai achar bonitão. Então você precisa ter o quê? O argumento, a comunicação, o belo diálogo para poder ser visto. Pois é, e você trabalha com muitas pessoas de várias áreas, empresários, políticos, etc. Como é que você... É óbvio que um curso não vai dar para resumir numa live, obviamente. Mas o que você destacaria como uma ferramenta mais eficaz para... Eu vou ter que colocar meu cachorro na live também, porque ele está perturbando aqui, gente. Então, assim, o que você destacaria como algo assim, pô, vai por ali que talvez isso te ajude a vencer. Quer participar, viu? Ele é desses. Ele vê live, ele começa a querer aparecer, exibido. É complicado. O que você acha que pode ser feito? Que dica você daria para alguém que quer começar, que de repente agora não pode investir num curso, mas quer talvez fazer uma live para poder falar do seu trabalho, empreender de alguma forma? Teria alguma coisa que você poderia dar como dica para a pessoa começar? Claro, Bruno. Primeiramente, agora existem muitas e muitas ferramentas que a pessoa pode realmente ter em mãos muito rápido, como YouTube, tem Instagram. Então tem o próprio Instagram do clube onde eu trabalho, o Clube da Fala, vários outros do Reinaldo Polito, que existem dicas maravilhosas. Mas não adianta você só pegar essas dicas e não colocar em prática. Eu sempre brinco que colocar em prática a comunicação é a coisa mais fácil. Porque se eu invento de querer, sei lá, praticar natação, eu vou precisar de uma piscina, vou precisar de um espaço para isso. Ah, se eu quero malhar, vou precisar sim da academia. E a comunicação? Você pode falar com qualquer um.
Uhum. Pode falar com pessoas do seu prédio, com pessoas na rua, qualquer lugar. Eu até brinco que o Clube da Fala é em Copacabana. E em Copacabana tem muito velhinho que adora conversar. Eu falo, só você andar um pouquinho aqui na Nossa Senhora que você vai poder sim praticar sua comunicação. Mas não adianta nada, não é, Bruno? Você adquirir essas técnicas, mas chega em uma festa, fica calado. Sim. Você tem, dando aula agora, né? Então vamos supor, sempre pergunto aos alunos, quem que pode me ajudar nessa questão? E a pessoa não se prontifica para falar. Então de nada adianta. Você precisa ver se todas essas técnicas que você está adquirindo em livros, em lives, no YouTube, está sendo eficaz ou não. Se vai ter uma melhoria ou não. O grande problema é que a pessoa tem uma comunicação X e ela quer ir para uma comunicação Y sem praticar. Aí não dá. Quer já começar sabendo, né? Não tem como. Aí é impossível. E eu, você e qualquer ser humano não nasceu falando ainda. Porque daqui a pouco isso acontece. Mas a gente não nasceu falando, não é? A gente aprendeu a falar. Uhum. E tudo que é aprendido é passível de mudança. Então, se eu sou assim, tímido, introvertido, tenho medo, eu preciso começar a encarar e praticar, pô. Então, o que é eficaz na comunicação? É utilizar o corpo? É eu colocar as entonações? As variações? Como que é? E pegando todas essas técnicas, eu vou precisar fazer. De início, Bruno, sim, vai parecer caricato, artificial, mas como diz Amy Cuddy, que é uma grande psicóloga de Harvard, não faça até conseguir, faça até se transformar. Que quando você se transformar, você não vai se perguntar mais. Vai se transformar em natural, como escovar o dente. Então é necessário. Você precisa praticar. A perfeição só vem com a prática. E mesmo Uhum. assim, a gente não é perfeito. Sim. Não é verdade? E a gente precisa. E quando a gente fala em comunicação, vai muito além do conteúdo. Porque a gente fica nisso. Tem que falar bem. Nossa, eu preciso ter conteúdo. Claro, o conteúdo é uma obrigação. Né? Como Cícero, como os vários filósofos já diziam. Se eu tenho domínio do conteúdo, as palavras brotarão, claro. Mas não basta só ter conteúdo. Você precisa fazer esse conteúdo ter uma forma atraente. Então também, Bruno, eu sempre pergunto aos meus alunos, 2 perguntinhas, que você pode também responder para mim. Quando você está apresentando, você já se perguntou, será que o som que sai do meu conteúdo é um som agradável? Já. Já por ter que fazer isso algumas vezes e por ver que dá errado às vezes. Às vezes, não é verdade? Ah, Quem nunca, numa noite, ou se interessou por um menino, uma menina linda, mas aí chegou no menino ou na menina, ele tinha uma vozinha de gralha. Na mesma hora você começa a ter questão. sim. Não é verdade? Então não é atraente o som. Não é agradável. O que eu preciso fazer para ter um som agradável? Se você é uma pessoa enfadonha, linear, monótona, eu vou dormir. É a mesma coisa se eu colocasse um som, um único acorde para você. Bam, bam. Você começa? Então por que Sim. o meu som do meu conteúdo tem que ser linear? Não pode. Quem nunca teve aquele professor universitário, que era uma enciclopédia ambulante, referência no assunto. Aí você ia para a aula, não é possível. Eu prefiro pegar o livro e ler. Parece que ficou preso numa marca só, né? Não engrena outras marcas, né? Não Isso passa aí, daquilo ali. claro. Não pode. E outra coisa. Vamos uma segunda pergunta. Você já se perguntou, será que durante uma apresentação eu tenho uma linguagem corporal, um corpo atraente? Isso é complicado. Não é complicado? Porque E uma aí, das coisas é o que fazer com as mãos, por exemplo. o que fazer com as mãos, o que fazer com o corpo, o que fazer com a face, como sorrir. Por quê, Bruno? Olha como é claro entender isso. Se eu pego um e-mail, escrevo um e-mail para você, sem ponto final, sem vírgula, sem edit para mostrar que é importante, você vai entender o e-mail? Difícil, não é Não. verdade? Uhum. Então, por que durante a linguagem verbal eu faço tudo igual, você é obrigado a entender? Não. Não, não vai dar. Não vai rolar. Não vai dar, não vai rolar, não é verdade? Então a Uhum. gente precisa fazer essas variações, esses pontos, essas vírgulas, o negrito da minha linguagem verbal é o meu som, é a minha pausa. Quem aqui não conhece aquela pessoa que fala gritando? Você fala, as pessoas, não, eu tô falando baixo.
Não tá. Então, eu sempre falo, a comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Para o outro entender, facilita. E a facilitação faz pela forma e não pelo... Não adianta nada eu chegar para você e falar assim, Bruno, estou muito triste com você. O correto para você entender a emoção da minha tristeza e um som triste. Então eu vou abaixar e desacelerar. Então, Bruno, estou muito triste. Se eu pegar o mesmo conteúdo e acelerar, olha o que vai fazer. Pô, Bruno, tô triste com você. Você vai falar, não, tu tá puto. Sim, a mensagem de sentimento parece outra, né? O que está dito e o que outra. sente está dissonante. Então, se a partir do momento você, como psicólogo, quer contar um relato divertido ou um relato triste, que não é seu, é de algum paciente, para eu entender que aquilo foi triste ou foi alegre, coloque o som da alegria, a emoção da alegria, coloque a emoção da tristeza, o corpo da tristeza. E as pessoas pecam muito na forma que se comunicam. Opa! E aí, Bruno, o que acontece? As pessoas também precisam entender que a velocidade de fala prejudica a comunicação. Por que ela prejudica a comunicação? Imagina se eu começasse a falar com você tudo rápido, não sei o que lá. Olha o desgaste mental. Calma. A pausa... A Tata Werneck tem uma aceleração que é complicado de entender, né? Complicada. E ela, o tempo inteiro, recebe críticas por isso. Por quê? Ela era humorista. A pegada do humor realmente é mais agitada e mais rápida. Claro. Mas ela foi fazer novela. Qual é o grande público da novela? São as senhorinhas. Elas não entendem. Então a gente precisa entender que a comunicação não é o que eu acho, e sim o que o outro entende. Uhum. Nós somos, sim, muito egoístas. A gente vê o mundo como a gente é e não como ele é. O seu lugar de fala não é o meu lugar de fala. Uhum. Então me ajuda a entender o seu lugar de fala. E isso você consegue fazer através da comunicação. E de todos os seres vivos, o ser humano é o único que teve a capacidade de se comunicar verbalmente. Mas, ao mesmo tempo, sem eficácia. Por isso que surgem os grandes conflitos. As grandes guerras nas relações, na empresa. Uhum. Por quê? É difícil entender o outro. Então, existem técnicas para isso, para tudo. Por quê? Se eu utilizo gestual, isso impacta mais. Por que você acha, Bruno, que com gestos, eu trabalhando bem a linguagem corporal, eu acabo sendo mais atraente? Algumas pesquisas apontam que boa parte da nossa comunicação é não verbal, né? Que a gente interpreta também esses dados sobrancelha, microexpressões faciais, gestual, postura, né? Se eu estou mais curvado, se eu estou mais... Ou não, o que isso representa, o que eu vejo, se é tímido, se não é, se tem uma ação, se não tem, se é dominante, se não é. Por quê? Nós, seres humanos, configuramos primeiramente informações visuais. Uhum. Você pode estar com a melhor vestimenta, você pode estar com um tom maravilhoso, um conteúdo perfeito, mas se você esqueceu de escovar o dente, ficou com aquela casquinha de feijão aqui, ó, eu só vou olhar aquilo. Então, o que adianta você ter um belo conteúdo e ser um robô? Ou você faz um repouso com as mãos, que é a famosa vulva, aí fica assim ainda. Aí fica punhetando o anel. Aí fica instalando o dedo. A pessoa vai olhar isso. Vai. Não é verdade? Então, Sim. A gente não pode trazer conotações negativas do meu corpo. Aí a pessoa tá nervosa, ela tá falando algo sério, tá rindo, a pessoa vai achar você um bobão. Vai Sim, ver porque que não você está tá nervoso, combinando, né? Sim. que não tem a congruência. Então a gente precisa lapidar, ver como eu estou me comunicando. E como que eu consigo? Eu não sou nenhum fantasma, eu não sou ghost, eu não saio do meu corpo para me ver. Como que eu consigo me ver? Me filmando. Sabe como que eu adquiri os meus gestos com símbolos e enfatizações? Me vendo durante 30 dias. E fazendo gestual. E o porquê disso, Bruno? A neurociência explica que em 30 dias eu começo a construir um novo hábito. Como que eu comecei a trazer nuances, coloridos, variações, acelera, desacelera, aumenta, abaixa? Me ouvindo 30 dias.
E isso de forma ininterrupta. E todo mundo sabe que isso acontece na academia. Adianta ir para academia? Vou lá, malho uma semana, 2, 3. Aí eu começo a ver, pô, músculos que eu nunca vi na vida. Aí eu, pô, tô ficando bonito. Mas eu paro. O que vai acontecer? Vai retroceder tudo. Isso daí. Então não adianta você começar algo e não persistir. O problema é que a pessoa quer brilhar, mas não quer ter trabalho. Aí está a dificuldade. As soluções rápidas, né? Que hoje em dia todo mundo quer. Só que tem coisas que tem a ver com essa transformação, como você citou muito bem, que não dá para ser tão rápido assim, né? Tem um processo de lapidação. Sim, sim. E aí a gente coloca isso, eu coloco muito, peço meus alunos o tempo inteiro, por isso que eu trabalho muito. Manda vídeo, manda áudio, refaça. E todo dia eu falo, nem que seja você acordar, você vai passar o dia trabalhando, fazendo atividade, no final do dia você vai pegar o celular e vai contar para você mesmo como que foi o seu dia. Mas utilizando as técnicas, como se fosse uma apresentação. Porque é independente. Se eu estou com os meus amigos em uma mesa de bar, se eu estou em reunião, se eu estou dando aula, eu me comunico da mesma forma. Porque agora transformou em um processo. E a questão da energia se faz ainda mais necessário de forma remota. Por quê? Eu estou numa sala de aula. Aí tem um grupo de pessoas interagindo comigo. O ser humano é muito curioso. E tem um outro que não. Opa, prestar atenção no que está acontecendo. Então eu tenho aliado. Aqui, ó, no computador, não. Celular, Sim. não. Eu estou falando com uma tela fria. Posso estar falando para milhões de pessoas. Mas é uma tela fria. Então, mais do que nunca, eu preciso do entusiasmo. Nada grandioso, Bruno, foi realizado sem entusiasmo. Então, se você quer ser grande, quer ter conexão com o seu público da audiência, mostre a energia. E na tela é muito mais. Porque as pessoas estão em casa, tudo tem atenção. Sim, tudo é estímulo. Lá no seu consultório não teria seu cachorro latindo. Não é verdade? Você deve estar já pensando. Às vezes está aqui, ó, comigo, mas às vezes cachorro. Não tem referências. Então, mais do que nunca, você fica chamando. Vem, Bruno? Criando empatia, colocando uma para você compartilhar. Não, a pessoa não se conecta. Então, tem vários gatilhos, muitas técnicas. O que é oratória? É um conjunto de regras, é um conjunto de técnicas para que constitui uma boa fala. É arte. Então, se é arte, a arte tem técnicas. Técnicas podem serem aprendidas. E é isso que a gente faz. Porém, precisa sim da persistência, do treino. Isso tudo é muito necessário. E agora a gente tem ferramentas nas mãos o tempo inteiro que a gente pode trabalhar. E uma coisa que eu observo muito, até comigo mesmo, que quando a gente está falando numa palestra, alguma coisa assim, a gente acaba tendo algumas palavrinhas que a gente fica preso nelas, né? Quer fazer uma ligação entre um tema e outro, e aí fica no então, que... eu não sei o nome técnico para isso, né? Mas as coesões, as articulações. Isso às vezes acaba se tornando uma marca até das pessoas, né? Tem professores que não conseguem dar uma aula sem ficar várias vezes repetindo essas palavrinhas. Como faz para contornar isso e ter uma fala mais fluida? Pausa. Saiu na revista Exame uma vez a grande mania do Obama, que são as pausas. Com as pausas você ganha vários benefícios. Um é a própria saúde vocal, que você relaxa a sua laringe, que é o momento de respirar. Quando você respira, você oxigena mais o seu organismo, então você consegue ter uma organização mental melhor. Se você pausa e respira, mesmo que seja uma respiração mista, boca e nariz ou só boca, você, Bruno, pode ir na macumba que for, que não tem como respirar e falar ao mesmo tempo. Então você começa a ter consciência e organização de pensamento e percebe esses vícios. E o melhor, se eu pauso, eu dou o tempo do outro assimilar o que eu estou falando. E isso ajuda na objetivação também. Eu me torno muito prolixo. Então, a gente precisa entender essas pausas. E sim, adquirir vocabulários, porque existem sinônimos para esses conectores. E aí existe o vício de interjeição, que são, entendeu? Então, ok, né?
ou de linguagem. E essas pausas vão te ajudar nessa limpeza. E aí você tem uma cronologia melhor de fala, um andamento lógico das suas ideias e uma melhor organização mental. Mas é necessário pausa. Por quê? O nosso pensamento, Bruno, é muito mais ágil do que qualquer ato motor. O grande problema é que a pessoa quer acompanhar. E aí não consegue. Aí começa a travar, aí começa a entrar nesse círculo vicioso e não podemos. O seu pensamento sempre é mais fluido. Eu estou aqui falando com você e já estou pensando em palavras à frente. Qualquer um. Mas eu quero acompanhar, aí vem a agilidade e aí vem as repetições. Claro que ler mais, se instruir mais, isso te ajuda a adquirir mais vocabulário. É uma dica. E a outra, sem dúvidas, é a utilização de pausas. Muito bom, muito legal isso que você está falando de pausa, né? Porque as pessoas acabam, às vezes, até por ansiedade, quando vão falar, elas querem falar tudo de uma vez, como se fossem se livrar do conteúdo, né? Para acabar logo. E isso atrapalha muito o entendimento, né? A compreensão do conteúdo que está sendo dito. Do interlocutor. Então não adianta nada. Você está ali fingindo que está falando alguma coisa boa, porque realmente você não está falando, e você sabe disso, e o outro vai fingir que entendeu. E, além disso, Bruno, a objetivação. O problema é que a pessoa quer falar tudo. Se eu ficasse aqui falando tudo de oratório para você, não dá. Eu preciso objetivar. Se você não tem a capacidade de explicar com simplicidade, é sinal, Bruno, que você não entendeu bem a coisa. Então, infelizmente, quando eu treino políticos, eu falo assim, você não sabe, enrola. Você não sabe, enrola. Gente, o negócio aqui, pior que eu deixei carregando e tá... Você não sabe, enrola. Conta uma história, faz uma pergunta, porque vai acabar o tempo. E aí o outro vai ficar com raiva. E aí o outro vai te xingar. E ele começou a te xingar e você pega aquilo, já vai mudar o assunto. Então a gente, né, precisa entender que se eu quero ser assertivo, eu preciso ser objetivo. E a pausa te ajuda nessa organização para você pegar o que realmente é importante naquele conteúdo. Tem uma questão estratégica envolvida, né? Claro. O grande problema é que as pessoas, quando fazem pausa, elas acham que estão uma eternidade calados. Mas para o ouvinte, não. É sempre bom para você organizar, gerar esse relaxamento, o melhor conteúdo. Você se atém mais na sua forma, que você repara como que está o gestual, se está brincando com as nuances, com o colorido, e você só potencializa a sua comunicação. Agora, tem diferença, óbvio que você não vai conseguir aprofundar muito, até pelo pouco tempo que temos, mas para um político, para um empresário que vai liderar uma equipe, para um psicólogo que vai dar uma palestra, teria alguma nuance que seria importante você observar, cada um, né, observar para o seu objetivo? Claro, Bruno, você precisa falar para os seus pares. Então, o próprio vocabulário já muda se você vai fazer uma reunião só com psicólogos. Existem os jargões da sua área que você vai poder utilizar. Mas para o leigo já não pode. Sim. Se você vai falar com criança, a nuance é diferente de falar com um adulto. Então, você primeiramente precisa entender o seu público. Quem é o seu público? Como criar empatia com esse público? Como interagir com esse público? É a primeira parte. Mas também as pessoas precisam entender que o rebusquês, a formalidade excessiva, nunca faz. Não é porque eu fiz doutorado que eu vou ficar com um monte de jargão técnico. Por mais que eu utilize o vocabulário muito rebuscado e culto, você vai entender, mas como não é usual, você vai ter que ficar parando para pensar. Vai precisar ficar buscando sinônimo. Olha o desgaste mental, Bruno. Sim. Então seja simples, objetivo e direto. A simplicidade não é sinônimo de você errar gramaticalmente, pecar com a sua língua. Eu não estou pedindo para você conjugar errado, não utilizar o plural, falar palavras erradas. Não, mas sim com simplicidade. Que o outro absorve de imediato. Porque tem pessoas que parecem que tem como objetivo cansar a plateia, né?
falam de uma forma que... É o advogado, que eu falo com os meus advogados, então já atendi de tudo, promotor, procurador. Eu falo, vocês fazem de propósito, que não é possível. Você com cliente, você vir com esse monte de jargão, não vou entender nada. O lance que alguns têm, realmente, aquela síndrome de vira-lata e acredita e fica ali, ó, quietinho. Não, é meu doutor, meu doutor. Não. E aí que está a problemática. Até o profissional da saúde. A pessoa está em situação de vulnerabilidade. Uhum. Entrega, sabe, o melhor para ele, seja simples para ele entender. E a pessoa está ali entregue, vai acreditar no que você fala. Então não tem um porquê. É a forma como que você fala, o seu lugar de fala, você tentar trazer essa simplicidade para o outro compreender. E você entender o outro. E aí que você precisa ir criando um pouquinho também o rapport, o espelhamento. E por isso que na fonoaudiologia a gente tem noções básicas de psicologia. Para eu entender um pouco sobre isso. Porque senão eu não consigo fazer esse espelhamento, ter esse entendimento. Ah, Thiago, mas eu estou em cima do palco, tem de tudo um pouco. Aí sim, sim. Lá nesse momento você precisa ser um pouco camaleão. E colocar no seu vocabulário um pouquinho de cada perfil. E existem sim sempre o suprassumo em alguma coisa. Então como que é esse suprassumo na comunicação? É com energia, é com o corpo, é com a interação, contar alguma história, gerar racionalidade. Porque Aristóteles também já dizia isso. Para eu ser persuasivo, eu preciso, Bruno, do meu ethos, logos e patos. O meu ethos é minha autoridade. Por que você está parando para me ouvir? Quem é o Thiago para falar de comunicação? Uhum. Então, a partir do momento que você sabe, eu sou professor de oratória, fonoaudiólogo, blá, 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 você acredita mais no que eu tenho a dizer. O segundo é o apelo racional, que é o logos. Você também não pode ser raso, nem eu. Eu preciso trazer embasamento, argumentos sólidos. Uhum. Contra fatos não tem que argumentar. Então a gente começa a conversar e você começa a acreditar. Mas ao mesmo tempo, eu preciso emocionar. Primeiramente que eu estou num país relacional. 75% da população brasileira é mais emotiva do que racional. É diferente se você for para os Estados Unidos, para a Alemanha. Então, esses aspectos culturais importam, né? Culturais importam. Então, eu preciso gerar, sim, mais analogias, relatos, contar alguma história. Porque, sim, você vai criar conexão. Senão, você vai ser um chato de galocha. Então, isso tudo influencia. Até na sua voz, existem aspectos que influenciam. A anatomia, o físico, se eu sou alto, se eu sou baixo, se eu sou gordinho, isso tudo vai influenciando. O aspecto cultural. Será que o indivíduo que mora na Vieira Solto fala igual o povo da Rocinha? Não. Dificilmente. Dificilmente. O povo da Rocinha tende a falar mais alto porque ele está em um aglomerado de pessoas o tempo inteiro. É muito ruído. Já na Vieira Solto, eu estou naquele apartamentão, eu e só meu pai e minha mãe. Eu vou ficar gritando para quê? E o aspecto também, né, o sociocultural, e tem o econômico. E isso também influencia muito. Porque vai te levar a morar em lugar X, lugar Y, e por aí vai. E, claro, o aspecto o quê? Psicoemocional. Se eu estou triste, se eu estou deprimido, será que eu vou ter energia vocal? Atitude corporal? Claro que vai. Nem um pouco. Então, por isso que o trabalho também da comunicação, às vezes precisa, às vezes não. Em muitos casos eu caminho para psicólogo. O que adianta eu trabalhar a comunicação se o indivíduo tem o quê? Um diastema enorme, tem o dente todo encavalado, que vai comprometer a produção do fonema. Eu não faço milagre. Depois que ele arruma a cara, eu vou mostrar para ele qual é o modo, se é surdo, se é sonoro. E aí ele vai trabalhando a sua fala. Então tem muitos aspectos que precisam ser discutidos dependendo do sentido. Claro. E aí depois disso a gente faz a pincelada das técnicas de oratória para ser Eu acho que esse olhar holístico que você está trazendo é muito importante, porque eu noto nos meus atendimentos, nas relações sociais, que as pessoas acabam atrelando
a timidez como se fosse o problema único. E quando você traz esse conjunto de percepções, de detalhamento, eu acho que ajuda quem está assistindo a perceber que é mais amplo, é mais complexo, envolve mais Muito. camadas, né? E por isso é importante cursos, a atenção a vários detalhes. Agora, quando você lida, por exemplo, com uma pessoa que está numa empresa ou que, enfim, de alguma forma precisa dessa oratória pelo cargo que ocupa, mas tem esses empecilhos emocionais, né? Essas questões, às vezes, que estão até em tratamento. Vamos supor que esteja em tratamento, mas que ainda não está completamente tratado, elaborado. Como você faz para essa questão do rapport na sua função de professor? Né? Agora eu não estou pensando só na oratória, estou pensando como você faz para conduzir alguém que está ali naquele processo para ir se soltando e conseguindo avançar. Sim, boa pergunta, Bruno. A gente realmente tem que ter muito cuidado em alguns processos com algumas pessoas. Mas, a partir do momento que o indivíduo chega a uma liderança e aquilo vai fazer muito bem para ele, que ele lutou por aquilo, então eu sempre tento trabalhar psicologia positiva. Eu não sei se você leu aquele livro Jeito Harvard de Ser Feliz. Na pesquisa, né, o autor ele comprova que você consegue prever o sucesso de um funcionário 25% apenas pelas suas habilidades técnicas e intelectuais. 75% é pelo seu otimismo, as conexões sociais e o seu controle emocional. Como você lidar com o estresse. Então é isso que eu acabo trabalhando um pouquinho com ele. Gerar o otimismo. Então aquele conceito meio que perma, que são passos para ele atingir essa positividade, que ele tem essa capacidade. Faço ele buscar, sim, em seus momentos de lazer, coisas muito prazerosas. Peço para ele resgatar os seus ganhos, para a gente poder treinar isso na comunicação e ele ver o quão grande ele é, para massagear a autoestima. Então, são vários processos que eu te digo. Eu não sou psicólogo e nem me atrevo em ser. Mas se o indivíduo já tem esse acompanhamento, e eu vejo, e realmente se eu estou vendo que a pessoa tem um tal da glossofobia, que é o pavor de falar em público, não tem como ele começar um curso de oratória. Travou. Aqui, aí. É fobia. Voltou? É Uhum. fobia, é pavor. Então não tem como, tem que ter um tratamento psicológico antes. Mas a gente sempre tem que tentar elevar essa autoestima, mostrar que ele tem a capacidade. Se ele é um grande chefe, igual você falou, gente, ele já está acostumado a lidar. Ele precisa ser um exemplo. Ele sabe que essa é uma ferramenta obrigatória. Ele vai liderar pessoas. E eu sempre vou brincando, sim, com essa positividade, diversão. A gente brinca nas terapias, mas sempre com olhar para a comunicação. Sim, sim. Cadê a mão? Cadê o som? Cadê tudo? De uma forma lúdica, mas também, em momentos sérios, ele entender que ele precisa, sim, se entregar uma comunicação mais racional, mas a gente sempre trabalhando com essa questão da autoestima e, se necessário for, esse trabalho em equipe. Acho muito legal isso, porque eu noto, até nos meus pacientes, né, que essa parte do encorajamento, da autoconfiança, da autoestima, geralmente são fatores que travam muito em qualquer tipo de avanço, sucesso na carreira, na vida pessoal, né? E é legal ver que tem essa correlação também na comunicação, né? Até por um outro profissional de uma outra área e ver como as coisas se confluem aí. E a gente já está caminhando para o final, porque você também precisa sair um pouquinho mais cedo, porque eu sei que você tem que trabalhar mais ainda, né? Tem que trabalhar ainda, gente. Pois é. Teve alguém perguntando o nome do livro aqui que você citou. O Jeito Harvard de Ser Feliz. Foi esse que a gente comunicou, mas Foi, alguém foi, perguntou foi. Alguém até já tinha uma respondido aqui, coisa. porque agora os comentários, como estão de lado, eu tô com mais dificuldade de ver. Gente, se vocês tiverem perguntas aí, também Primeiro, podem que é o nome fazer. de... Tem Isso, muita pode gente fazer aqui que já só te tá. parabenizando. Seu fã-clube é enorme, assim. Tá Tá, vendo? tá. Eu me escondo, deixa eu quietinho. Cara, Então, obrigado. Eu não me... pra gente poder já caminhar para o final, assim, se você tivesse algo para você sugerir que a pessoa não faça de jeito nenhum, subiu Sim. num palco, o que que você não deve fazer de jeito nenhum para poder se comunicar? Então, muitas pessoas dizem que o famoso quebra-gelo, quando a gente pergunta o que você faz para quebrar o gelo, a utilização do humor. Eu não gosto muito desse recurso, Bruno. Por quê? O humor é muito tênue. Então, se você, porventura, quer utilizar humor, entenda que você pode estar ferindo alguém.
A partir do momento que você utiliza essa ferramenta, é melhor você se ridicularizar. Porque quando você brinca com você, todo mundo vai achar graça. Mas não tente fazer um humor achando que vai ser interessante, que não. Isso pode não dar tão certo. Uma outra coisa também, que nunca pode deixar de fazer, é interagir com a sua plateia. Existem algumas apresentações que eu não posso abrir para a plateia. E quem disse que as perguntas precisam ser abertas? Você pode fazer perguntas retóricas só para a pessoa pensar, ou levantar a mão, abaixar. Por que tem medo de falar em público? Quem já perdeu muitas oportunidades porque não é um bom comunicador? Será que isso não está te atrasando? E você vai fazendo a pessoa refletir. Você vai, às vezes, tocando na dor e vai gerando a curiosidade. Ao gerar curiosidade, ele produz dopamina e ele processa melhor a sua informação e retém mais o conteúdo. E uma coisa que eu não admito. Aí, sério, meus alunos, eles podem sair até com alguns erros, mas isso eles jamais cometem. Terminar uma apresentação com isso que eu tinha para dizer. Claro, Bruno, eu fiquei te ouvindo até agora. Então, se não é verdade, quando você vê insuportável. Não é insuportável? Quando você vê um filme, você lê um livro, você espera o quê, Bruno? Não é um final épico? Sim, uma conclusão digna daquilo que você está... digna daquilo que você está vendo. Então, dê uma conclusão digna. E existem várias técnicas para tal. Porque é na conclusão que você precisa o quê? Gerar a reflexão ou a ação no indivíduo. O que isso quer dizer? Fui para uma palestra do Bruno, no mínimo, eu vou sair dali pensando em você. Depois eu falar, não. Faz sentido para mim, não. Esqueço. Ou você foi tão bom que eu vou falar, opa, vou fazer isso a partir de agora. E você só vai gerar isso se você o quê? Tem uma conclusão digna para tal. E não, então é isso, muito obrigado. Claro que existem muitas outras coisas, mas esses 3 a pessoa já pode começar a limpar aí. Quando for apresentar, humor, cuidado, interaja e nada de terminar com isso aí. Muito bom, porque eu acho que as pessoas às vezes se boicotam muito nessas apresentações, nessas situações. Elas menosprezam tudo aquilo que elas fizeram que fosse nome para falar com é isso aí. Então, não é só isso aí. Não é só isso, tem muito mais. Tem muito mais. Eu vou te deixar, então, falar o que você quiser. Quero te agradecer muito por ter dividido um pouquinho da sua experiência com a gente e disponibilizado o seu tempo aqui para estar com a gente nessa live. E muito obrigado. Fala aí o que você quiser, o que você achar então melhor. Já poucos, mas pode alguém passar por aqui, fonoaudiólogo. Então, eu sou coordenador do curso de especialização em voz da PUC-Rio. É a primeira turma que abriu. A gente teve a surpresa que já conseguimos fechar a turma, mas mesmo assim a gente ainda tem algumas vagas, mas pouquíssimas, porque a gente realmente não quer a turma cheia. Então, está aberta as inscrições. Já era para ter começado a aula, era para ser em abril, mas por conta realmente dessa pandemia vai começar em agosto. E possivelmente vai começar de forma remota, mas espero que não. E também eu vou ter uma live com outras grandes fonoaudiólogas, que são ícones na fonoaudiologia, que é a Maria do Carmo Gargaglione, que é a perita do Ministério Público, a Luciana Sagretti, que é o que tem o maior canal de fonoaudiologia no YouTube, e a Leila Mendes, que é a fonoaudióloga da Globo. A gente vai fazer uma live falando sobre essa questão da comunicação nesses tempos virtuais, por que é difícil, por que as pessoas têm... Deu uma travada lá no Thiago. Live é uma maravilha, né? Sempre dá uma travadinha, a internet cai. Poxa vida, logo no final ele vai deixar curiosidade pra gente. Olha, eu desconfio que a bateria do celular do Thiago possa ter acabado, porque ele estava carregando o celular. Então, eu não sei exatamente aí o que pode ter acontecido, mas assim, sigam o Thiago Rosa, se eu não me engano é _ RJ, ele deve divulgar mais lá no Instagram dele, né? E qualquer coisa depois a gente coloca aí em algum comentário ou aqui no meu Instagram também. Quem tiver por aí pode me seguir, que depois eu vou compartilhar essa live
E vai estar lá o Instagram do Thiago para quem quiser segui-lo, né? Bom, eu vou então, infelizmente, encerrar por aqui, porque eu acho que o Thiago não vai conseguir voltar agora, mas sigam o Thiago, acompanhem, ele tem muito conteúdo legal, vale muito a pena continuar aí aprendendo com ele. Obrigado pela participação de todos que estiveram aqui hoje. Tem live aqui no Psi Bruno Barcelos toda terça e sexta com vários assuntos, então quem quiser me seguir também vai ser um prazer recebê-los. Boa noite a todos. Obrigado novamente, Thiago. Pena que ele não conseguiu concluir aí o que ele estava dizendo, mas a gente se vê em algum outro momento aí. Tá bom, gente? Boa noite aí, bom final de semana. Sextou.